Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Desobediência Produtiva. E hoje nós vamos tratar de esporte sob uma ótica super interessante. Porque eu trouxe aqui um especialista em fazer a conexão de marcas que querem gerar algum tipo de valor e uma narrativa interessante por meio do caminho promissor, encantador, cheio de entretenimento que é o caminho do esporte. E o histórico que ele tem é um histórico corporativo de fazer essa conexão entre marcas e também os tomadores de decisão para que todo mundo saia ganhando. Ele é meu xará, eu conheci recentemente por meio de um amigo em comum e eu acredito que você que está em casa acompanhando o nosso podcast, você vai ter muitos insights, provocações que eventualmente você possa aplicar na sua jornada. Se você quer entender um pouquinho como você pode transformar o seu meio, o seu nicho por meio dos conselhos e ensinamentos que ele vai nos passar. Eu já conversei previamente aqui, é muito legal. Prazer receber você, Ivan Martinho. Que interessante conhecer o seu perfil, a sua jornada e que bacana ter a oportunidade de compartilhar com o nosso público aqui do Desobediência Produtiva todo o conhecimento que você tem nesse segmento que lá fora é muito desenvolvido, mas no Brasil a gente precisa desenvolver. E detalhe, gente, eu esqueci de falar que ele só ocupa hoje a presidência da WSL, a Liga Mundial de Surf na América Latina. Vocês devem provavelmente ter ouvido falar, né? Do Gabriel Medina, do Adriano de Souza, do Felipe Toledo, do Ítalo Ferreira, que são os nossos grandes representantes do surf. Esse cara aqui é o responsável por esse esporte na América Latina. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ivan. Obrigado, xará. Prazer estar aqui na Desobediência. Sou ouvinte do programa, já sei que teve um monte de craque sentado aqui nessa cadeira. Então, responsabilidade é grande de estar aqui e te agradeço pelo convite. Cara, hoje você ocupa uma cadeira num esporte que é uma sensação no Brasil. Né? Você é presidente para a América Latina da Liga Mundial de Surf, da WSL. Como é que funciona isso? Qual que é a sua função? Qual que é a sua responsabilidade? E, de certa forma, é o melhor período, o melhor momento da história para você ocupar esse cargo? Eu acho que sim. Me sinto muito privilegiado, Ivan, de poder ocupar essa posição nesse momento. Eu acho que um rápido histórico, a Liga nem sempre foi uma liga, foi uma associação de surfistas profissionais que começou lá em 76 e passou por uma transformação no modelo de negócio lá em 2013, 14, se transformando numa liga privada, onde tem exclusividade dos atletas, né, que disputam o Championship Tour, que é a nossa primeira divisão de competir somente conosco. Nesse modelo de negócio, as marcas de surf venderam os eventos e os atletas passaram a criar essa exclusividade, criando um modelo do ponto de vista de negócio um pouco similar ao do UFC, ainda quando era da parte do grupo de investimento lá dos Fertitta. E então, de 2014 para 2015, teve esse rebrand, deixou de se chamar ASP e passou a se chamar WSL. A WSL tem uma matriz que está baseada em Santa Mônica, na Califórnia, e tem escritórios pelo mundo todo. Eu sou responsável há quase 5 anos pelo negócio na América Latina. E o meu trabalho ele se concentra em desenvolver o esporte sobre todos os ângulos. Então, através do quê? Através, como qualquer negócio, através de diversas fontes de receita, de criatividade, de parcerias e assim por diante. E, obviamente, oferecendo para os atletas a melhor experiência possível, a melhor condição possível de competição e trazendo com isso fãs e parceiros para que possam somar e fortalecer o nosso esporte, a nossa modalidade, criando uma estratégia longeva, né, de longo prazo. Então, dentro dessa posição, eu sou responsável pela negociação dos direitos de transmissão, por exemplo, pelos direitos de patrocínio, as marcas que patrocinam nossos eventos Brasil e mundo afora. Também pela relação institucional com as entidades, também com o governo, com as comunidades onde a gente leva nossos eventos. Afinal, a gente monta nossos eventos na praia. Fizemos um evento já em piscina de onda artificial, mas 99% do nosso negócio está baseado em eventos dentro de praias, né, que são lugares públicos, então todo esse cuidado, toda a parte de licenciamento e a relação com os atletas da região. Existe um escritório de Tours and Competitions, que a gente chama, que faz a relação com os atletas do Championship Tour, e esse escritório está baseado na Califórnia. Então, é a ótica do desenvolvimento da liga e do esporte no longo prazo, com diversas, obviamente, responsabilidades, metas e objetivos de curto prazo. Ô Ivan, o surf passou a ser o grande esporte de representatividade para o brasileiro. A gente estava conversando previamente aqui que nós vivemos um hiato muito grande, né, no Brasil, que é um país continental, que sempre teve algum tipo de protagonismo em alguns segmentos do esporte, mas não uma permanência, não uma passagem de bastão. Então, a gente já havia citado, na Fórmula 1 a gente teve uma era de ouro, né, com o Nelson Piquet, com o Ayrton Senna, que depois não se sucedeu. Tênis com Guga,
No basquete, Oscar Schmidt, Hortense Paula. No futebol, a gente hoje vive uma carência muito grande de alguém que nos represente, né? Enquanto figura individual, enquanto seleção. Vivemos um momento meio complexo do futebol brasileiro. E o surf surge como um expoente. Você tinha me contado que nos últimos 9 anos, poxa, a gente nunca tinha tido o privilégio de ter um brasileiro no surf, né? Aí surge o Gabriel Medina, mas com ele, na esteira dele, uma sequência de talentos e de criatividade, de surpresa no mundo do surf. Passou a ser, hoje, o grande esporte do Brasil, o surf? Eu acho que, eu sou suspeito para falar, mas eu penso que sim. E a gente tem, através desse momento espetacular, que já dura uma década, tentando criar algo tão importante quanto o sucesso comercial, de audiência, que é criar as bases para o futuro. Né? Porque à medida que, obviamente, o esporte, quando você pensa num menino, numa menina que está avaliando ou está experimentando ainda, talvez, vários esportes de maneira um pouco mais séria, essa identificação, os que se identificam com surf, a gente quer que eles tenham um caminho de poder sonhar e saber que é possível ser profissional dessa modalidade, caso seja o desejo dessas pessoas. Muitas vezes, o que a gente vê no esporte é que pais e mães, em algum momento, o esporte começa a demandar bastante e, às vezes, cria no Brasil, já que é uma base de formação diferente do que é a formação do esporte americano, por exemplo, cria uma decisão, uma dúvida ali na cabeça dos pais. Pô, será que eu apoio o meu filho agora? Ele vai ter que faltar na aula para viajar? Ele vai ter que fazer isso e aquilo e tal? Ou não? Para com isso, vão para a escola. Já aconteceu, quem está nos assistindo com certeza já viveu essa situação ou sabe de alguém que viveu essa situação. O que a gente quer é educar, é inspirar os talentos, obviamente, mas também educar pais e mães para entender que ser surfista profissional é uma possibilidade. Sim. E é uma carreira belíssima que você pode vencer, viver. E é claro que o esporte, como você falou, tem ídolos incríveis, como é o caso do Ítalo, do Gabriel, do Felipe, do próprio Adriano, que já se aposentou do CT, mas compete outras vezes, o próprio Iago, o João Chianca, o Samuel Pupo, o Miguel Pupo, a nova geração, ou seja, o próprio Matheus Zerdi, ou seja, como que a gente cria essa sucessão do que foi conhecido como Brazilian Storm, e dentro dessa sucessão, não só no masculino, mas também no feminino, expoentes como a Tati e a Silvana Lima, e dentro dessa sucessão criar algo para o esporte brasileiro para evitar que aconteça o que aconteceu com essas outras modalidades. É claro que ter a chance de lidar com um esporte que ganha muito traz para nós uma oportunidade muito grande, mas também traz para nós o desafio de continuar mantendo a relevância através de assuntos e temas que vão além do ganhar e perder. Porque quem é fã do esporte tem o ganhar e perder, claro. Mas muitas vezes, assim como é no futebol, tem gente que tem vários níveis de gostar de futebol, não tem? Tem o torcedor, que a gente chama lá de die hard fan, que tem o símbolo, o escudo do título, do título ou do clube tatuado, e também tem aquele que torce pro time, mas sabe, às vezes que nem sabe se ganhou ou perdeu, mas torce. Claro. O esporte é assim, essa modalidade que tem o nosso negócio como surf não é necessariamente trazer mais praticantes. Isso é um efeito colateral, mais praticantes, sem dúvida, é uma coisa que acontece. E é bom que seja assim, mas não é só isso. A gente tem diversos motivos que fazem com que uma pessoa se interesse pela temática do surf, que vão além do surf de competição, e a partir disso a gente cria uma base de fãs e uma base de consumidores que é muito maior. Essa base de interessados por diversos motivos, pela história dos ídolos, pelo que acontece fora d'água, pela preparação, pelo estilo de vida, por 2 temas importantes para nós, que é sustentabilidade ou igualdade, já que a gente paga a premiação igual para homens e mulheres. Todo esse interesse é o que a gente tem a capacidade de trazer para parceiros comerciais de marcas líderes de cada um dos segmentos, de telecomunicações, como é a Vivo, de banco, como é o Banco do Brasil, de cosméticos, como é o caso da Natura, e por aí vai, várias marcas líderes se associarem ao surf, não só a liga, mas também aos atletas, mas também eventos de outras associações ou confederações, e a partir daí evoluir o esporte como um todo, criando assim essa estrada, pavimentando essa estrada para as próximas gerações. Que legal, cara. Isso é um programa estruturado, né? E todo um estudo de mercado precisa ser feito, entendendo que narrativa cabe, com que marca, e talvez essa seja a sua grande especialidade, né? Talvez não, essa é a sua grande especialidade. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu histórico, né? Hoje, esse segmento, ele sempre foi, ele está melhorando, acredito, no Brasil, mas existe ainda uma referência muito grande que é trazida de fora para que seja implantado um ambiente em que o esporte seja veiculado a algumas marcas que, de fato, criem narrativas de transformação, não só para o esporte, mas para a sociedade em geral? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem feito um trabalho orgulhosamente que serve de referência para o mundo.
aqui no Brasil, esse formato, né, do financiamento do esporte, ele durante muito tempo ele foi feito através das marcas de surfwear, que todo mundo que está nos assistindo, especialmente os que têm mais de 35 ou 40 como nós aqui, Xará, teve talvez uma carteira da OP, uma camiseta da Company ou da Hang Loose, mesmo que nunca tivesse entrado na água. O que é isso? É o aspiracional. Esse aspiracional tem a ver com lifestyle, tem a ver com uma série de motivos. Por que será, se você pensar agora, que você usava uma roupa de surf sem ser surfista? Porque aquilo era sinônimo de sucesso, sinônimo de estar bem vestido, sinônimo de estar descolado, tudo isso que o surf representa. E assim com outras modalidades também. Estou falando da nossa, que tem essa representação. Ou seja, se isso cria esse aspiracional, como que esse aspiracional pode ser tratado de uma forma que vá além do que é somente performance? Você falou das marcas, né? A Red Bull, por exemplo, que é um patrocinador nosso, ela se associa à liga porque para ela interessa a história de performance. É um benefício funcional, Red Bull te dá asas, não é assim? Então, ele vende um benefício funcional do produto dele. Já a Corona é uma bebida alcoólica, é o contrário. Ele não está querendo que o atleta beba a cerveja. Talvez beba na comemoração, mas tem a ver com sustentabilidade de uma marca que nasceu na praia, tem a ver com o cuidado da praia, as limpeza de praia que eles promovem, ou seja, um outro assunto. Veja, a mesma plataforma apoiada através de narrativas diferentes de marcas que se associam. Então, ter a capacidade de entender como que o surf pode ajudar marcas a se posicionarem, a se rejuvenescerem, a mudarem a sua posição, essa é que é a inteligência que a gente precisa ter para fazer com que o negócio evolua para outro patamar. É um processo de educação, o surf nem sempre foi assim lá atrás. Quem tem agora mais de 50 anos vai lembrar que o surf lá no Rio de Janeiro ou outros lugares do Brasil, muitas vezes tinha um preconceito contra o surfista, tinha uma outra opinião sobre assim como com o skatista, né? Assim como com o skatista. Essa transformação, ela não ocorreu da noite para o dia. Essa transformação ocorreu muito por essa geração vencedora, que nos dá exemplos e nos orgulha e se transformou no esporte referência de vencer no Brasil. A gente estava falando aqui fora do ar que o esporte preferido do brasileiro é ganhar. Então, se o esporte preferido do brasileiro é ganhar, a gente quer colocar surf nessa posição e motivos não faltam. Quais são hoje as marcas? Assim, se você puder me trazer algum tipo de dado, números de crescimento desse ecossistema do Brasil, quais são os grandes anunciantes do surf que estão aproveitando essa oportunidade para gerar valor internamente, para colocar dinheiro na WSL, para ter embaixadores que de fato representem Medina, Filipinho, enfim? Bom, falei aqui de algumas, posso falar mais. A gente tem a Corona, que é da Ambev. A gente tem a Apple, através do Apple Watch. A gente tem... A Apple está junto? A Apple está junto, através de um projeto de inovação, de tecnologia. E os atletas usam o relógio durante a competição, o Apple Watch, para ter informações. Então, através desse ângulo da tecnologia que a Apple entrou com a gente. Todos usam? Do Championship Tour, todos usam. Todos usam. E eles recebem informação na água sobre a nota deles, sobre quanto eles precisam para passar, se eles têm a prioridade e qual o tempo da bateria. Então, essas informações que antigamente eles tinham que ficar ouvindo o beach announcer, que a gente fala, que é o anunciante de praia, ou olhando lá no painel da prioridade, essa informação vai para dentro do relógio dele em tempo real e ele consegue ver. E são todos, né? Agora, por conta de ser um patrocínio, tem uma condição que todo mundo tem que usar. Todo mundo tem que usar, a menos que aquele atleta tenha uma restrição do patrocínio pessoal dele de ter um relógio que ele tem da marca que patrocina ele. Aí ele pode não usar, mas no fundo, tecnicamente, ele pode ser prejudicado. Então, no primeiro ano, alguns atletas tinham ainda essa discussão. No segundo ano, o que acontece é que você vê os atletas com os dois relógios. Porque, na verdade, é menos sobre o relógio, é mais sobre a ferramenta de competição que facilita. Então, a ideia desse patrocínio é a história da Apple de tecnologia que facilita a vida. Tecnologia resolvendo problemas, né? A serviço de resolver problemas, a serviço de facilitar e tornar as coisas mais fáceis, mais objetivas e mais produtivas. Então, é essa a história que tem por trás desse patrocínio da Apple. Mas eu falava das marcas, a Vivo, que é a maior empresa de telecomunicações do Brasil, o Banco do Brasil, que dispensa apresentações e que tem um desafio importante de rejuvenescimento de marca e tem feito um trabalho lindo. Então, que é o maior Banco do Brasil, com toda a agência em todos os lugares do país. A própria Natura, que nunca tinha feito esporte na vida, e através de Natura Kayak, sempre teve a Natura muito uma plataforma musical, né? E aí, pela primeira vez, apostou no esporte através do surf. E várias, Oakberry, que é o açaí do Brasil que ganhou o mundo, ou seja, diversas e inúmeras, o TikTok, né, plataforma de social media também, ou seja, diversas marcas que fazem parte desse ecossistema, e à medida que elas investem, o mais importante isso, Xará, é que à medida que elas investem, ato contínuo de uma marca
por exemplo, fechar um patrocínio com a WSL, quando a gente está falando dessas marcas importantes, ela vai procurar um embaixador, normalmente que é um atleta. E agora, 1, ou 2, ou 3, ou 5 atletas. Agora, então, vai ter um investimento que é resultado da marca ter entrado no surf nos atletas. Daqui a pouco ela vai fazer um filme publicitário. Então, ela gerou empregos, ela contratou uma agência, ela agora tem uma produtora e assim por diante. Depois, ela criou esse filme publicitário. Essas empresas grandes têm pacote de mídia na Globo, nos outros canais. Então, ela vai promover e colocar a cara do Gabriel Medina, a cara do Ítalo, a cara do Felipe, a cara da Tati no intervalo do Jornal Nacional, no intervalo da novela, no intervalo da principal programação. Olha o tamanho do alcance que a gente começa a ter, que tudo começou por uma marca ter entrado e ter apostado no território do surf. E aí isso faz com que esse efeito de onde o surf pode chegar passe a ser muito maior, muito além, inclusive, daqueles que assistem a nossa competição no dia a dia. Então, aí se dá o crescimento, aí se dá o interesse, aí se dá essa expansão da base de fãs. É legal conversar com você porque a gente pode ter duas perspectivas, né? A perspectiva do esporte, da competição e a perspectiva do mercado, do business. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa lente, essa ótica do esporte. Uhum. O que fez com que o Brasil tivesse essa tempestade, né? Essa Brazilian Storm, essa tempestade brasileira de talentos dominando o surf mundial? Você tinha trazido os números para a gente, dos últimos 9, 7 foram do Brasil. 7 conquistas do Brasil. Só existia um movimento, existia uma demanda reprimida de bons surfistas aqui, ninguém nunca olhava. Por que aconteceu? Existe primeiro uma geração anterior. Quem gosta de esporte como nós vai lembrar que a geração de ouro do vôlei, que começou em 92, tinha como ídolo a geração de prata. Sim, não é? Sim. Né? Mesma coisa. Então, estou citando aqui o exemplo do vôlei, esporte que eu conheço bem. Então, aconteceu isso também. A geração de ouro, Barcelona 92, tinha como inspiração a geração de prata. O surf também foi assim. Existia uma geração anterior do surf que nunca tinha sido campeã mundial, mas que já fazia um bom trabalho. Já tinha o Vitor Ribas, o Teco Padarates, Neco Padarates e tantos outros, que são, sim, a referência, a inspiração, até anterior isso, o Rico de Souza e tal, e outros nomes, Otávio Pacheco, vários nomes que são anteriores a essa geração que começou em 2014 com a conquista do Gabriel. Então, primeiro existia, sim, esses ídolos. No surf tem muita história do local hero. O pico, naquele lugar existe uma pessoa que é a referência, né? Então, tinha muito esse aspecto. Então, primeiro havia a inspiração desses garotos. Depois, o que aconteceu é que o Brasil tem uma costa maravilhosa, com muitas ondas, mas a grande verdade é que o circuito mundial ele propõe desafios de outras ondas que não tem no Brasil. E você surfar, Xará, em Maresias, ou no Guarujá, ou mesmo em qualquer outra praia do Nordeste, não quer dizer que você está credenciado para surfar no Havaí, ou que você está credenciado para surfar na Indonésia, ou na Austrália, Recife onde de corais, né? Tudo muda, né? Tudo muda. Então, existem vários tipos de onda, existem vários tipos de bancada que a gente chama. Ou seja, para você conseguir treinar, para você conseguir surfar bem um determinado tipo de onda, essas que são as ondas, as melhores ondas do mundo, que fazem parte do circuito mundial, você precisa treinar lá. E para treinar lá, se você é um atleta, você precisa de recurso financeiro. Se você reparar, não por acaso, todos os atletas brasileiros, quando vão dar entrevista em inglês, eles falam bom inglês. Porque esses caras eles têm uma experiência de ter vivido fora. Sim. Eles passaram 3, 4, 5 meses por ano da vida deles treinando nessas ondas através de um recurso que eles tinham, que já na época começava a aparecer. Não só um circuito brasileiro forte, mas marcas que apoiavam esses atletas para financiar essas estadias deles de 2, 3, 4 meses. É claro que o cara não está lá no hotel 5 estrelas. Às vezes ele está lá dormindo num sofá, mas está surfando e aprendendo a onda do Havaí. Ao mesmo tempo, o Brasil, com essas diversas ondas, era conhecido brasileiro até 2014, o brasileiro é merrequeiro, né? Merreca é a gíria para onda pequena. E com essas ondas pequenas, os brasileiros também aprenderam a fazer ali no dito popular, tirar leite de pedra. Com ondas pequenas, claro, conseguir fazer manobras, conseguir fazer aéreos, conseguir treinar algo que aqueles atletas de outros países que estão acostumados com a onda perfeita são especialistas em tubo, são especialistas em outras manobras que a onda perfeita promove ou permite. À medida que você combinou um brasileiro que tinha capacidade de surfar em ondas menores, inventando aéreos, inventando manobras que até então basicamente não existiam, e dá para essas pessoas também a chance delas treinarem nas ondas grandes do mundo, nas ondas perfeitas, criou-se aqui uma referência de uma geração
que outros países não tiveram que fazer ou não sabiam como fazer. Então, se você vê os aéreos, e ao mesmo tempo isso, houve uma necessidade de evolução do critério de julgamento. Porque o critério de julgamento, às vezes, se ele não entende a dificuldade de fazer um aéreo com a prancha, ele não vai saber ele não vai saber dar nota, não vai saber premiar aquilo. Acho que um exemplo interessante, já que a gente está falando de esporte, é um pouco do UFC. Se você for lembrar, Ivan, o Brazilian Jiu-Jitsu ganhava tudo no UFC. Lembra disso ou não? O Brazilian Jiu-Jitsu ganhava tudo. Era uma referência. Entrava lá, muitas vezes, inclusive, com um corpo muito diferente, né? Lembra da época do Royce e tal? E lá com o Brazilian Jiu-Jitsu. De kimono, impressionante, e através do Jiu-Jitsu. E o que foi feito ao passar do tempo é que o Jiu-Jitsu começou a também ser uma modalidade muito praticada em outros países, muito nos Estados Unidos, muito na Europa. Começou a ser praticado muito nesses lugares. Os americanos aprenderam e combinaram agora o grappling, a luta greco-romana, que eles faziam, a luta olímpica, com também o jiu-jitsu. E aí o tempo passou e muitas vezes agora os americanos se tornaram lutadores mais completos. Só ter o Brazilian Jiu-Jitsu não é mais referência Tanto que a gente não é mais campeão de UFC. De campeão. Isso é uma dificuldade. Mas o tempo fez com que eles aprendessem. Os brasileiros são muito especialistas em aéreos, sabem fazer isso como ninguém. Não quer dizer que os americanos, os australianos, os japoneses, todo mundo que está competindo não está atrás disso, olhando e entendendo que a nota boa vem daí, que nem sempre o mar vai estar perfeito, que você precisa saber sim surfar no mar perfeito, mas você precisa saber também surfar num mar que não é perfeito. Claro. E aí essa combinação deu para o Brasil, de repertório, deu para o Brasil essa condição de serem surfistas completos que fazem o que outros não fazem. Mais de um atleta. O Gabriel, claro, um expoente dessa geração, tricampeão mundial, o Felipe, atual bicampeão. Quando você vê o que eles fazem no mar, os outros atletas acabam não conseguindo fazer do mesmo nível, mas estão tentando, estão buscando e vão chegar. Um pouco dessa comparação do que eu fiz aqui, do que foi o jiu-jitsu, eu acredito que vão chegar. Então, esse desafio se coloca para a atual geração, Ítalo, Gabriel, o Felipe, eles têm na ordem de 28, 29, 30 anos. Acredito que eles compitam, estejam prontos para continuar competindo por mais 5 ou 6 anos. Espero que até como o Kelly, que compete até 51 anos, está lá competindo. Tomara que tenham paciência, não é fácil. Tomara que tenham paciência, energia, corpo, físico, para competir mais 5, 6, 10 anos, tomara. Mas a próxima geração, que é do João Chianca, do Samuel Pupo, também já vem ocupando espaço. O João Chianca hoje é o atual quarto lugar do mundo, ficou no campeonato de 2023. E ele é um garoto de 22 anos. Então, ou seja, esse moleque é o campeão do futuro. O Samuel Pupo também é uma boa referência. Então, tem vários outros. Eu estou falando daqueles que conseguiram já uma boa colocação e que se mostram uma boa referência, mas concordo com você. Tem um desafio enorme de sucessão e explicando um pouco do que aconteceu. Até 2014 era um esporte brasileiro, era um esporte tomado ou dominado por australianos e americanos. A Havaí, o próprio Kelly, que ganhou muito, Andy Irons, né? Era um esporte dominado e desde 2014 começou a Brazilian Storm. Eu, obviamente, trabalho para a Liga, né? Então, mas sou brasileiro e tenho aqui, obviamente, as minhas preferências e, claro, quero que essa dominância continue. A quantidade de recursos captados desde que essa Brazilian Storm começou pela WSL aumentou muito em escala? Você tem algum número para nos passar? A gente tem, a empresa é fechada, de capital fechado, então a gente não pode abrir detalhes de número, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que essa combinação de fazer um bom trabalho dentro e fora da água, né, transformando os eventos, inclusive em experiência de fãs e não somente um evento, né, de competição, porque através do que a gente cria experiência, a gente traz outras pessoas que não originalmente viriam por causa do surf, mas vêm pela experiência, pela diversão, pelo movimento, pelas pessoas, pela vibe que traz. E a partir do momento que ele vem até a praia ou que ele passa a nos assistir por curiosidade, mesmo que ele não tenha nenhuma pretensão de ser um surfista amador, essas pessoas que conhecem o surf, que vieram até nós através de outros chamarizes, eu tenho certeza que passam a se apaixonar, porque o surf é apaixonante, é incrível o esporte. Muitas vezes a atratividade pode ser feita através de outros argumentos no evento, mas uma vez que você chega e conhece, é muito difícil da pessoa não se apaixonar. Então é assim que a gente tem feito essa estratégia de crescimento, que se multiplicou. Essa combinação dessa estratégia com um esporte muito vencedor multiplicou o número de parceiros, o número de fãs, o número de audiência. A gente nunca teve, né, para você ter uma ideia, vou dar uma referência aqui para falar do nosso parceiro comercial, que é a Globo. Nós fomos um dos 3 esportes com maior horas transmitidas durante esse ano e também o único esporte, e essa é uma boa referência, além do futebol, que conseguiu vender 5 cotas de patrocínio lá na transmissão da Globo. Nenhum outro esporte conseguiu vender 5 cotas de patrocínio. O único, além do futebol, claro, que tem 8 cotas, valores incríveis, é outro tamanho, mas o único esporte não futebol que conseguiu vender 5 cotas de patrocínio para transmissão. Ou seja,
esse acho que é um indicador de mostra não só o interesse de quem assiste, mas o interesse de quem investe. Existe também um interesse da nova geração pelo surf? Existe que muito. Já chega com esse chip, sabendo que o surf é descolado, que propõe uma nova linguagem, que é um esporte mais disruptivo, está associado a um lifestyle. Vocês notam isso? Existe totalmente. Uma das formas, algumas empresas que se associam ao surf têm essa ambição de rejuvenescimento de base, porque a nossa base é uma base de jovem, sem dúvida nenhuma, e sendo uma base jovem, que aumentou inclusive muito na pandemia. Na pandemia o surf teve um boom de crescimento. Lembra, só podia fazer atividades ao ar livre, e essas atividades ao ar livre, várias pessoas foram para a praia. Tem esse movimento das piscinas de onda agora no Brasil, Ivan, que também tem trazido um novo fã, um novo praticante para esse esporte. Que não seja o cara só do litoral. Se você não tem uma praia, você tem uma piscina de onda num condomínio sofisticado. Qualquer lugar. Aqui em São Paulo vou inaugurar em até 18 meses mais 2 piscinas de onda. Tem 2 no interior de São Paulo funcionando, de tecnologias diferentes. A gente inclusive já fez um evento nosso na Praia da Grama e foi muito legal, um QS, que é o evento de qualificação. E acho que tudo isso combina e contribui para trazer mais gente para prestar atenção no esporte, alguns para praticar e, sem dúvida nenhuma, privilegia ou permite esse crescimento. Agora, a gente tem que ter uma estratégia clara de onde a gente quer chegar e como que a gente compete e ganha espaço, ocupa espaço na mídia, ocupa espaço na vida das pessoas, na atenção das pessoas. Né? Hoje a gente vive a economia da atenção, ou seja, ocupar espaço e ser relevante o suficiente para as pessoas nos assistirem, nos consumirem, engajarem, participarem dos eventos, assistirem os eventos, seguirem os atletas, permitirem que os atletas possam ser figuras proeminentes, importantes e que brilhem, e com isso fazer com que eles também tenham apoio financeiro de marcas e parceiros comerciais. Então acho que é uma combinação, um desafio grande, que tem uma força, uma energia grande que é movida pela comunidade. Quanto mais essa comunidade está identificada e está feliz, eu acho que mais chance a gente tem de crescer esse esporte, e é o que tem acontecido nos últimos 5 anos. Ivan, hoje o que te credibiliza muito a ocupar essa função que você ocupa é o seu histórico, né? Não só no mundo do esporte, mas também no mundo corporativo. Uhum. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, durante o seu período, né, de formação, de formatação de experiências, qual é a especialização que você passou a ter para a gente começar a olhar um pouquinho mais para o mercado, fora do surf, e tentar entender as possibilidades que existem de veiculação de marcas, de como esse mercado funciona e do potencial de exploração no Brasil que ainda está aquém das possibilidades. Então, me conta um pouquinho do seu histórico, como você se formou até você chegar nesse segmento. Legal. Sabe que tem muita gente, Xará, que me pergunta como que eu cheguei até o esporte. Tem muita gente, o esporte ainda no Brasil, ele tem mais candidatos que querem trabalhar com o esporte por paixão, porque se identificam e tal. Então tem mais gente querendo trabalhar com o esporte do que vagas disponíveis. O que faz com que a disputa pelas vagas e pelas boas vagas se torne muito grande. Eu tenho uma certeza de que como você falou, eu trabalho como executivo há muitos anos e me formei na área de vendas e marketing, passando por diversas empresas multinacionais, grandes, ambiciosas, que foram escolas importantes profissionais para mim. Nesse caminho, Xará, eu acredito que eu aprendi a fazer muito bem a relação de vendas B2B, que é você vender para empresas, a venda de solução, a venda consultiva, que é diferente da venda de um produto. Tem uma coisa que a gente fala que é a metodologia de account management, né? Que como você consegue mapear a conta, quem que é decisor, quem que é influenciador, e entender que uma decisão que uma pessoa toma em nome da empresa dela tem outras consequências do que a decisão que ela toma enquanto pessoa física. Né? Que também tem uma componente de emoção, apesar de dizer que não tem, também tem uma componente de emoção, mas tem muita coisa técnica. Então, como que você consegue posicionar uma proposta, uma solução para que alguém compre? Eu acredito que no mundo dos patrocínios, especialmente quando eu comecei isso aí lá 15 anos atrás, nesse mercado, 15 anos atrás, tinha muito pouco desse entendimento. O que tinha muito era uma venda mais aspiracional, mais no relacionamento e muito pouco baseada em questões técnicas. E o que me credenciou para, pela primeira vez, ir trabalhar numa empresa que tinha venda de patrocínios, relação parceria com marcas, foi esse expertise. Eu não era até então um especialista em patrocínios, eu era um especialista em vendas B2B, em account management. Isso eu sabia fazer, aprendi na minha carreira.
Tendo essa oportunidade, fui trabalhar no mundo do entretenimento e já no esporte com automobilismo lá através da Stock Car lá 15 anos atrás. Isso fez com que eu conseguisse crescer na minha carreira, obviamente, à medida que eu tive bons resultados, não só no gerenciamento de contas existentes, mas também trazendo outras parcerias e fazendo com que, caminhando na direção dessa profissionalização da indústria. Quem investe milhões num patrocínio, Xará, tem a expectativa de retorno. Claro. E precisa entender como esse retorno vai ser feito, que vai muito além da visão simplista da exposição de uma marca no uniforme. A exposição de uma marca no uniforme, ela conta sim, ela é valiosa, mas ela não para por aí. Então, o desafio que a gente tem, e a gente, à medida que a gente sai do campo, né, a gente está falando da economia da atenção, e quando a gente sai da dependência ou sai do mundo de vender somente para ter parceiros do mundo endêmico, que a gente chama, que são as marcas de roupa de surf, e vai falar com outras empresas, o nível de competição é brutal. A gente está competindo com música, com moda, com cultura, com os influenciadores ou criadores de conteúdo, com a verba de marketing das empresas, ela é uma só. E ela vai ser distribuída em diversos canais. Patrocínio, esporte é só uma delas. Então, o nosso desafio diário é como que a gente consegue ser relevante o suficiente e comprovar resultados para essas marcas que apostam na gente. Falei agora há pouco o nome das marcas, vocês já viram que não são marcas pequenas, que têm exigência, que têm metodologia de avaliação. Então, o desafio é esse, é profissionalização total. Dados, comprovações, execução, o relacionamento do dia a dia, tudo isso está dentro do desafio de uma pessoa e de uma empresa como nós. Na verdade, eu sou líder de um grupo de pessoas muito talentosas, que eu quero aproveitar para mandar um abraço e agradecer pelo ano, e que a gente tem conseguido fazer isso. Mas o desafio ele muda todo o tempo, a forma de consumir esporte mudou, a gente precisa estar alinhado, precisa estar antenado para poder acompanhar e para poder continuar sendo relevante. Ainda existe uma possibilidade muito grande de veiculação de conteúdo de marca, por exemplo, no surf, em outros esportes no Brasil, que por conta de uma falta de entendimento desse mercado, que no Brasil é relativamente novo, as marcas ainda não adotam esse posicionamento. E aí, nesse caso, você precisa atuar como um mediador, um educador desse mercado para fomentar mais valor de marca? Completamente. A gente brinca, né? Eu sempre falo que o nosso papel é de evangelizador. Então, a gente, muitas vezes, um dado importante. Eu sou professor de marketing esportivo. Conheço bastante sobre patrocínios, escrevi um livro que eu vou lançar no ano que vem sobre o tema, tem um podcast que fala sobre isso e tal. Dado interessante, nenhuma faculdade de propaganda e marketing ou de publicidade tem a cadeira de patrocínios na graduação, ou seja... É impressionante. É impressionante. Ou seja, a maioria das pessoas que entende desse tema, seja do lado de quem vende, seja do lado de quem compra, são pessoas que já trabalharam com o assunto. Porque, de fato, o conteúdo disponível de consumo é baixo, inclusive a bibliografia no Brasil. Quando você vai para os Estados Unidos, para a Europa, para outros países que estão muito na frente nesse tema, o patrocínio faz parte de qualquer empresa de pequena, média ou grande porte. No Brasil tem várias empresas de grande porte que nunca patrocinaram nada, nem no esporte, nem no entretenimento, nem nada, por falta de entendimento. São compradores de mídia convencional e tudo mais e não fizeram isso. Então, o nosso papel, Xará, é de evangelização, sim, é de educação e de entender por que essas marcas deveriam se associar a nós, mas especialmente entender que do outro lado da mesa tem alguém tomando uma decisão que está com o cargo em risco. Antigamente existiam pessoas, essa lenda, né, no mercado publicitário, que o diretor de marketing, a diretora de marketing, o VP, o CMO, sei lá como é que chama, ficava 10 anos, 8 anos na cadeira. Hoje em dia o tempo médio tem diminuído para 2 anos ou até menos. Então é importante a gente ter essa mentalidade de entender que quem está do outro lado tomando essa decisão por nós, decisão de apostar ou confiando no que a gente está levando, também está se expondo perante a empresa que ela trabalha ou que ele trabalha. Então é importante que essa pessoa tenha dados e tenha a tranquilidade de saber que pode contar com a gente. Não é só vender, assinar o contrato, nunca mais ligar e ir embora. Não, ao contrário, é realmente um trabalho de parceria. Parceria que normalmente as decisões dentro das empresas hoje elas têm um ciclo de venda mais longo e são colegiadas, são várias pessoas que decidem. Essas várias pessoas que decidem são de fato seus parceiros e alguém que você deve a sua confiança e o seu profissionalismo. Então acho que estou falando isso porque no nosso mercado às vezes tem isso, né? Assinou o contrato, some, nunca mais aparece e deixa a pessoa que acreditou em você como uma solução para a marca dela, agora está a pé, deixou na mão. Isso de fato não pode acontecer. À medida que você vai criando confiança, você cria relações de longo prazo e tem uma facilidade maior de renovar os seus contratos. A gente está falando muito do surf, de como vocês conseguiram transformar o surf. Só que o brasileiro ele é apaixonado por esporte. Na verdade, ele é apaixonado por vencer. Mas a gente está vivendo uma carência enorme, né, de novos ídolos, como a gente já citou
no mercado, qual que é o papel das marcas no fomento disso? As marcas perdem muitas oportunidades de surfarem, literalmente, algumas ondas, não só dentro do mar, mas surfarem ondas no vôlei, surfarem ondas no futebol, surfarem ondas no tênis de mesa, no skate. Nos esportes. Nos esportes. Ainda existe essa mentalidade muito aquém do mercado que seria o mercado ideal? Eu acho que existe uma mentalidade um pouco oportunista, eu vejo, de várias marcas, de se associar com atletas ou esporte quando o esporte está ganhando e eu quero aproveitar aquela narrativa. Já está pronto. Depois que está pronto a narrativa... Então, ganhou já a medalha, ou vai estar com chance de ganhar a medalha, ou vai ganhar o campeonato, então aí eu quero patrocinar. Porque aí eu quero tirar um proveito e normalmente em contratos de curto prazo. O atleta, a liga, às vezes é isso ou nada, às vezes acaba pegando. No mundo ideal... Inclusive agora com essa preocupação grande das marcas, de ESG, de governança, preocupação social, esporte é uma ferramenta de transformação social. Total. E muitas vezes, vários atletas das diversas modalidades não têm recurso financeiro. Então, é claro que os talentos poderem ser apoiados por marcas, não só quando ele está próximo de ganhar ou ganhou, mas durante toda a jornada, eu acho que é o que faria diferença e tem sim um papel de transformação aí. Porque, de novo, o esporte é ferramenta de transformação social. Educa. Tanto que qualquer convenção de vendas, qualquer assunto que você vai falar de liderança, reunião de liderança, mostra um filminho motivacional, o que é? Um esporte que está lá. Sim. É alguém, um esportista que está lá. É a forma mais fácil de você explicar o que você quer como você quer que seus funcionários ajam, você põe lá uma referência. É uma palestra com um atleta, um tem lá um atleta, entendeu? É isso que você fala. Então, agora, essa pessoa, ela vive do quê? Enquanto a gente está trabalhando no escritório, tem lá o nosso salário, tem lá o nosso dividendo se a gente for sócio ou dono, essa pessoa está dentro da academia, está dentro do mar, está treinando, está usando o mesmo tempo dela para tentar ser melhor no que ela faz. Então é importante que ela tenha esse suporte financeiro. A gente vai assistir agora, no começo desses 6 meses do ano, várias marcas anunciando patrocínios para atletas olímpicos. Mas será que esses patrocínios vão continuar em 2025? Ou em 2026? Exatamente, ou em 2027? Ou, de novo, só vai aparecer de novo várias marcas interessadas em 2028, quando é o grande momento de aparição desses atletas olímpicos. Então, acho que tem sim um papel das marcas transformacional, de acreditar na jornada, nos ciclos de 4 anos, de 5 anos, de 10 anos. Uhum. E do lado dos atletas também tem um lado de se entenderem como produtos. Eu conheço vários atletas que dizem que não tem apoio, mas nem uma apresentação, plano comercial, media kit eles têm. Não tem. Aí fica difícil, porque se você nem tem nenhum produto para vender, como é que você quer que alguém compre? Então existe, eu acho, Xará, um desafio de amadurecimento das duas partes. Das duas partes. De entender, as marcas entenderem o que é o papel delas, que sim, elas querem retorno, mas os atletas também se entenderem qual é o papel deles como produto. Tem vários atletas, por exemplo, que se recusam a fazer um bom trabalho nas redes sociais. Eu já treino em 2 períodos, não consigo fazer, eu não vou ficar abrindo a minha vida nas redes sociais. Puxa, é uma falta de comprometimento com o canal de distribuição que é fundamental para ele. Tudo bem, você pode não fazer, mas depois não reclama, porque qualquer marca que se interessar em patrocinar você, ela vai querer saber quantos seguidores você tem, qual engajamento você tem, ela vai querer saber se transformou numa realidade, queira ou não, se transformou numa realidade. Então, ou você aceita e joga o jogo, né, para dizer uma expressão do mundo esportivo, ou você não aceita e vai ser penalizado, porque provavelmente, ainda que você seja o campeão da categoria, seja lá o que você estiver praticando, provavelmente outra pessoa que é o 2º, 3º lugar, muitas vezes nem um atleta, um influenciador qualquer que fala do esporte, vai ter o apoio da marca. Vai ter a grana e você não. Sabe que quando você me fala disso, eu analisando isso, recentemente, alguns atletas que têm um nível tão grande, uma proeminência tão grande, que não necessariamente depende do digital, mas que poderiam incrementar a receita se fizesse um digital bem trabalhado. Esses dias eu estava analisando o Instagram do Roger Federer, por acaso, do Federer e do Nadal. Né? Eu sou muito fã dos dois, enfim. E eu fui pegar o Instagram do Federer, o Federer tem 12 milhões de seguidores, o que para mim é muito pouco. Perto do tamanho dele. Perto do tamanho da representatividade que ele tem para esse esporte. O Nadal, acho que perto de 18, 20 milhões. Mas quando você nota o conteúdo desses caras, os caras não produzem conteúdo ali que poderia ser uma grande ferramenta de comunicação com novos admiradores do tênis. E quem não conheceu, eles estão vivendo uma transição dos tênis, os 3 maiores da história, Djokovic, Nadal e Federer. Então, nessa transformação. E você nota que, veja, essa fala sua é tão coerente que hoje, quando você pega essas referências que necessariamente não precisam, mas poderia ser uma fonte de receita ainda maior, o canal de distribuição. Esse amadurecimento, às vezes, ele precisa existir, né?
de uma maneira mais consistente. Vamos falar agora do ponto de vista dos responsáveis pelos marketing das empresas, que jamais sequer pensaram nisso. Com esse papo que nós estamos tendo, a gente tem um público muito interessante de executivos que estão aqui. Existe um playbook básico para uma marca entender e saber de que forma ela pode, que nunca anunciou, pode veicular sua visão, missão e valores por meio do esporte? Eu acho que não existe um playbook. Na verdade, eu até, por não existir, escrevi um livro que vai ser lançado no ano que vem, que chama-se Patrocinei, que tem em 2024, o mesmo tema do meu podcast, com o Fábio Wolff. E eu acho que o mais importante é estar aberto a escutar, a ouvir e a procurar. Muitas vezes, ainda que a proposta não chegue até você, se você é uma pessoa responsável pelo marketing da sua empresa, é importante você entender quais são as opções que o esporte, até mesmo o entretenimento, podem te oferecer, além do que são investimentos, talvez, em mídia digital, em mídia convencional e assim por diante. Porque isso, como eu falei, é transformacional e gera soluções não só para o presente, como para o futuro. Eu acho que não existe o playbook. O que existe é ter a cabeça aberta de poder ouvir, de pesquisar e de entender e de sair na frente. Porque tem várias empresas que têm segmentos que ninguém apoia o esporte ou ninguém apoia o entretenimento. Então tem um desafio enorme. Voltando no seu ponto dos seguidores, da importância do digital, né? Essa é uma ferramenta que, sem dúvida nenhuma, se você é marqueteiro, você avalia, né? Tá na mesa de qualquer um. O Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores do mundo. Ele é um exemplo de que faz os dois lados, é um exemplo de investimento. Ele consegue. Se o Cristiano Ronaldo consegue, olha que interessante. E ele tem uma receita super importante que vem dessa história dos posts no Instagram, dele ser uma figura, um embaixador de marca, super importante. Tem um estudo, depois eu posso te mandar, você pode colocar aqui no Instagram do Desobediência, Ivan, que mostra dos 10 atletas mais bem pagos de cada ano, o quanto eles ganharam com salários e bônus e premiações e o quanto eles ganharam com o que a gente chama de endorsements, que é justamente essa relação com as marcas, de embaixador e tal. O Federer, durante muito tempo, muito pela figura dele, que não é fácil de repetir, ele chegou a ter 90%, já quando agora no final da carreira dele, que estava jogando pouco, então tendo pouca premiação nos torneios, ele chegou a ter 90% da grande remuneração dele anual vinda de contratos como embaixador de marca, patrocínio, post, essas coisas, e menos em premiação. Quando a gente olha, por exemplo, o Canelo Álvares, é o contrário. Eles têm basicamente a mesma remuneração anual, mas o Canelo Álvares, feito um boxeador, 90% através de bolsa e premiação, que é o que o boxe paga, e somente 10% através de campanhas, marketing, embaixador e assim por diante. Então, por quê? Porque o boxe tem menos esse olhar desenvolvido, e ele também não tem essa preocupação, já ganha, está feliz com o que ganha nas bolsas e sendo boxeador. Sim. Então, eu acho que existem diversas formas de construção, depende um pouco do esporte, mas cada vez mais, se você quiser jogar esse jogo de ser embaixador de marca, inclusive criar ali, Xará, acho que uma previdência, que eu chamo, né? Porque antigamente você trabalhou na TV, você lembra, os momentos de aparição dos atletas era ali na entrevista, né? Entrevista depois do jogo, às vezes depois do treino e tal, mas era através de um terceiro, de um canal terceiro que daria ou não para ele a chance de estar no microfone. Claro. Agora, à medida que você criou o seu próprio canal, e se você é esportista, muito provavelmente essa carreira em alto rendimento ela não dura muito mais do que 12 ou 15 anos. Exatamente. É uma carreira curta. Então, nesse tempo que você tem o holofote a seu favor, é muito importante você construir essa sua base de rendimentos pós-carreira, que eu estou falando aqui, que é a previdência. Perfeito. Se você constrói a sua audiência enquanto você está na crista da onda, no topo, no holofote, um dia você vai se aposentar, você vai se machucar, você vai se cansar. Muito provavelmente antes, né, sendo esportista de alto rendimento, antes do que uma pessoa executiva, um médico que trabalha a vida inteira, 30, 40 anos, não é assim. Sim. O esportista vai se aposentar antes, aí você vai poder ter a sua escolinha, vai poder talvez ser comentarista de TV, mas se você tiver uma base de audiência construída, relevante, com fãs engajados, isso vai valer ouro para você o dia que você parar de competir, vai te garantir que você consiga manter a relevância, os seus parceiros comerciais, convites e abertura para oportunidades. E isso você está falando só do ponto de vista do atleta de alto rendimento, é o cara que aparece no mainstream. Mas nós podemos replicar isso também para pessoas que passaram a ser marcas individuais. Claro. Né? Que prestam produtos ou serviços, creators, né? Jornalistas que necessariamente precisam construir a própria narrativa para ter a sua audiência específica atuando naquele nicho. É fundamental existir isso hoje.
Xará, eu achei muito legal a sua entrevista. Eu acho que a gente poderia, inclusive, ampliar esse assunto para vários outros aspectos. Você é um professor, né? Você é um estudioso de como marcas podem transformar o mercado, gerar impacto por meio da transformação do esporte. Mas a gente tem um universo tão grande de assuntos para lidar. E eu queria te fazer uma pergunta agora relacionada ao universo do esporte no Brasil. Eu, por muito tempo, trabalhei com esporte e eu notei que assim, nós somos os apaixonados por um único esporte, que é o futebol, que domina o noticiário, que domina os anúncios. De certa forma, o surf está surgindo, a gente já citou, né? Mas o nível de representatividade do futebol ele ainda é muito grande, né? Para um modelo de negócio, enquanto performance, enquanto organização, enquanto atendimento ao público, muito ruim ainda. Quando a gente analisa esse cenário, eu sei que você é do surf, hoje está numa cadeira que está falando de um outro segmento, mas quando a gente analisa, eu quero saber da sua opinião do ponto de vista de professor agora. Vai demorar muito tempo analisando esse atual cenário para a gente melhorar em relação a, um melhor atendimento, né, aos torcedores, uma melhor organização dos clubes, uma melhor experiência do torcedor como um todo? Eu acho que tem a ver, primeiro, com o modelo das entidades. Então, em vários outros esportes... Isso é o predominante, né? O modelo das entidades. O modelo das entidades. Então, o que é a SAF, na verdade? A SAF é um modelo que se parece mais com o modelo de uma empresa convencional, que tem metas, que tem riscos, que tem admissão, que tem demissão, que tem perfil, que tem cultura, que tem governança, que tem uma série de outras coisas. Claro que existem diversos níveis desses itens que eu falei dentro das empresas, mas quando você tem uma empresa privada, é nessa direção que você tem que andar se você quiser ser competitivo. Quando você vai para o modelo associativo, de votação, de dirigentes e tudo mais, existe primeiro urgência das coisas, eu acredito, né? Porque são mandatos e tudo mais, tem uma componente política mais importante. No mundo privado, a gente sabe também que nas empresas também existe política, mas é diferente. No mundo das confederações, das federações, dos próprios clubes, esse senso de urgência acho que é menor. Existe muita contratação por camaradagem, não por perfil técnico. Então, esses aspectos todos criaram um pouco de conforto, porque ainda que nós fizermos um trabalho ruim, o torcedor apaixonado ele vai vir, ele vai assistir, ele vai estar com a gente. E aí isso cria um conforto e tira um pouco do senso de urgência. Por que eu acho que a gente já começou a transformação? Por conta das SAFs. Então tem esse assunto da liga que sai ou não sai, tem as SAFs que já começaram, o Cruzeiro, o Vasco. Quer dizer então que o Cruzeiro vai ser o melhor time da noite para o dia? Não, leva tempo. Assim como uma empresa, né? Não vai ser líder da noite para o dia. Será que o Vasco vai ser? Tem a ver. A SAF ela não é uma salvação. Ela é um caminho para a transformação de um modelo. Ela é uma alternativa. É uma alternativa que pode ou não funcionar. Então quer dizer que o fato do clube ser associativo quer dizer que ele não tem governança, ele nunca vai ser correto? Também não é verdade, depende do perfil do grupo que está lá. Sim, Palmeiras é um exemplo disso. Palmeiras é um exemplo disso, Flamengo é um exemplo disso. A gente já viu vários grupos. Então acho que às vezes se fala que coloca-se a SAF como um modelo de salvação da pátria. Eu acho que não é necessário, não é sobre a SAF, é sobre governança, é sobre senso de urgência, é sobre honestidade, é sobre respeito ao torcedor, é sobre evolução, progressão, né? Como que você, cuidando, seja qual for o modelo, qual que é o grupo de executivos, executivas que está liderando isso, vai ser capaz de fazer essa transformação. Como você, eu acho que existe uma diferença entre o que é o futebol de clubes e o futebol de seleções. No Brasil existe, acho que, uma diferença. Ambos têm uma oportunidade enorme. E o fato de ser essa oportunidade, Xará, eu não vejo como ruim. Eu vejo como bom, porque significa que várias pessoas que nos assistem, que têm esse sonho de trabalhar com o futebol, com o esporte, vão ter espaço, porque o futebol cada vez mais vai requerer profissionalismo, vai requerer trabalhar com metas, trabalhar com a chance de você perder seu emprego, porque faz você levar a sério o seu trabalho, né? Então eu acho que cria sim uma série de oportunidades e eu vejo como otimismo essa transformação. Se tivesse tudo pronto, não precisava de gente boa para fazer, não precisava. Se tivesse, não, já está tudo pronto. Então, se tem transformação, para quem gosta de necessidade de transformação, tem um lado da gente como brasileiro lamentar e falar, já podia estar melhor, mas por outro lado, para nós da indústria, tem uma oportunidade de transformação. E a oportunidade de transformação, quem é honesto, quem é profissional, quem tem a capacidade de ter a cabeça aberta para assumir que não tem as fórmulas certas ou que fórmulas antigas não resolvem problemas novos e que você tem que desaprender para aprender de
de novo, quem tem essa cabeça, acho que tem muito espaço na nossa indústria. Mas infelizmente a gente, quando se trata de futebol, a gente ainda precisa romper com um mindset, com uma cultura, com uma politicagem muito ultrapassada que ainda domina essas associações, esses clubes no Brasil, né? Infelizmente, e que poderia ser encaminhado de uma outra forma. Cara, existe alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito que eu não fiz? Não, acho que não. Estou adorando o papo. Obrigado por dar o espaço para nós, para o surf. Fico muito feliz. Acho que cada vez mais, à medida que a gente tem a chance de falar do nosso esporte, e falar da maneira como a gente tem feito essa gestão e ter espaço em lugares como o seu podcast e para a sua audiência, dá para nós uma oportunidade de contar o que a gente está fazendo, de convidar você que nos assiste para assistir no worldsurfleague.com, de conhecer o que a gente faz, conhecer mais sobre a rotina dos atletas, quando eles estão competindo, quando não estão competindo. E eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, muitos desafios. O desafio de encontrar espaço nessa grade da mídia, que tem muito espaço para futebol quando se fala de esporte, a gente tem conseguido fazer isso, variar as formas que a gente fala do nosso esporte, não só através da mídia especializada, mas também cotidiano, comportamento, hard news, tudo isso, e falar desse esporte, ser um palco para promover as vozes e o tamanho dos nossos atletas, né? Promover esses ídolos e dar exemplo. É isso que a gente quer em todas as frentes que a gente faz. Então, feliz de estar aqui e obrigado pela oportunidade. Imagina. E onde é que o nosso público aqui do Desobediência Produtiva pode te acompanhar para ter mais conteúdo sobre patrocínio, sobre esse modelo de negócio, sobre como o mercado tem se comportado em relação a anúncio, patrocínio, oportunidades que surgem? Você tem um podcast, é isso? Tem um podcast, chama-se Patrocinei, que já está terminando agora a 4ª temporada. Lá no Patrocinei a gente entrevista executivos e executivas que são decisores de marketing nas empresas e eles contam lá para nós por que eles se associam, como é a associação com entretenimento e esporte, como medem retorno, o que dá certo, o que dá errado, o que eles esperam como marca quando alguém vem fazer uma proposta. Então é bastante educativo, convido vocês a assistirem. E também no meu LinkedIn, que é o @IvanMartinho. Então estou lá no meu LinkedIn, vira e mexe, escrevo ali, tento compartilhar um pouco da minha rotina. Muito bom, Ivan. Obrigado pelo seu tempo, pelos seus insights, seu conhecimento aqui no Desobediência Produtiva. Eu tenho certeza que quem conferiu até aqui e quem eventualmente é o gestor de uma marca, ou não de uma marca, né, de uma empresa que quer fazer um conteúdo de marca, vocês viram a dimensão das possibilidades existentes do mercado hoje, que eventualmente você não está num segmento que não tem nenhum concorrente seu e tampouco você anuncia e usa a plataforma do esporte, a plataforma do surf, eventualmente, para carregar essa narrativa, gerar valor, essa percepção de valor no mercado. A aula do Ivan hoje para a gente aqui foi incrível. Então, se você veio até aqui, aquele pedido de sempre, compartilhe o nosso conteúdo, porque é no boca a boca que o Desobediência Produtiva consegue ter essa amplificação de voz e gerar aos pouquinhos uma educação, uma transformação, uma provocação no mercado por meio de pensadores como esse que a gente teve aqui. Obrigado, Ivan, mais uma vez. Viu, parabéns mais uma vez. Muito obrigado pelo espaço, aberto para novos convites e quero muito te ver nos nossos eventos também. Vai ser um prazer enorme. Quem não quer estar numa praia, curtindo surf com uma moçada legal e falando de um esporte que tem transformado o Brasil, né? Grande prazer, cara. Obrigado. Valeu. Aloha. Até a próxima, hein? Valeu.